Veja no ICL Notícias, segunda edição. Nós precisamos tirar o ambiente digital do domínio da extrema-direita. Caravana da direita. Em meio ao massacre em Gaza, governadores Tarcísio e Caiado vão visitar Israel a convite de Netanyahu. Bolsonaro também tenta embarcar, mesmo com passaporte apreendido. Está chegando a hora. Ex-braço direito de Bolsonaro dá novo depoimento à Polícia Federal. IPF diz já ter indícios da participação de Bolsonaro na tentativa de golpe. Guerra de propaganda no Oscar. Discurso e broches contra o massacre e até pedido de prisão de Trump marcam a entrega do maior prêmio do cinema. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Gente, eu já tô aqui, já vim de manhã, por isso, né? O negócio tá um pouco devagar, mas a gente tá ao vivaço nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e Eduardo Moreira no YouTube, também no canal Com Brasil, rede de televisão pública e comunitária, disponível em todas as operadoras de satélite. Ao meu lado, nessa segunda-feira, 11 de março de 2024, Chico Pinheiro, já prontíssimo. Prontíssimo. Eu ia dizer para você, coragem, Gabi, que hoje é segunda-feira. Hoje eu tô tendo coragem. Mas você tá cheia de coragem, né? Eu comecei a te ver às 8 horas da manhã. Antes das 7 você já estava aqui no ICL, né? É isso. Hoje é um dia de trabalho. Ivan Mesquita estava ontem trabalhando aqui, né, à noite. Ele já estava ontem na aula com a Maria da Penha. Maria da Penha, né? A Lei Maria da Penha, muito bom, por sinal. Exatamente. Excelente debate da Vivian com o Eduardo Moreira, também Márcia Tiburi, Manuela Dávila e Eliana Alves Cruz. E aí, por isso que hoje de manhã eu também estava aqui fazendo o ICL Notícias primeira edição. Agora aqui com vocês também. A partir de agora a gente vai falar sobre notícias, né, do Brasil e do mundo também. Muito assunto para a gente tratar por aqui. Inclusive, mais uma etapa, vamos dizer assim, da Operação Verão, que é nada mais do que a Operação Escudo, né? Só mudou de nome, mas o modus operandi é o mesmo. Né? Mas o governador de São Paulo, ele deve estar tentando fazer uma pós-graduação, né, em Israel. Netanyahu convidou para ele lá, né? E ele vai ver como é que se trata o povo de Gaza, quem sabe, para ampliar a sua ação sobre os pobres e os pretos da Baixada Santista, de outras comunidades de São Paulo. Esse governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, capitão, né? Esteve lá no Haiti, Deus sabe o que ele andou fazendo no Haiti como militar brasileiro. Esse capitão carioca quer trazer para São Paulo, está trazendo para São Paulo, o modelo de pseudo-segurança que foi levado para o Rio de Janeiro com as milícias. Ele subverte a ordem e a hierarquia da Polícia Militar de São Paulo quando ele coloca como seu secretário de segurança um ex-capitão, deputado, o Derrite, um ex-capitão da PM para chefiar coronéis. E a pedido do ex-capitão Derrite, ele demite 34 dos 63 coronéis que comandavam batalhões da Polícia Militar. Quer dizer, vira tudo de perna para o ar. Muitos desses coronéis defendiam o uso da câmera nos policiais para testar a eficiência dos seus trabalhos. E por isso, incomodado, Derrite e Tarcísio os demitiram e deram licença para a PM matar. É licença ou não é licença? Denunciada por abusos, por truculência, por assassinatos, por tortura, Tarcísio defende a Polícia Militar denunciada assim, dessa maneira. Vamos ver o que ele diz? Não sei se a gente tem aqui o vídeo.
do A governador. gente ainda não tem o vídeo. Mas Ainda tem a fala dele, para a gente colocar aqui, né? Não, ainda não. Ah, Esse vídeo ainda não. A gente tem a fala em arte. Isso. Sinceramente, nós temos muita tranquilidade com o que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, pode ir na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. Ele não está nem aí e fala o pessoal vai onde quiser, porque a ONG Conectas e a Comissão Arnes, que são entidades de direitos humanos muito respeitadas no Brasil e fora do Brasil, apresentaram denúncia contra esse governador de estilo miliciano, bolsonarista, na 55ª reunião da ONU em Direitos Humanos, que ocorre nesse momento em Genebra, na Suíça. Por quê? Porque só de 4 de fevereiro para cá, a polícia do Tarcísio matou 40 pessoas na Baixada Santista e ele diz isso, que estou muito tranquilo com tudo que está sendo feito. Isso aí, ele falando essa estupidez, porque a fala é de uma estupidez absurda, né? Disse, vamos apurar, mas eu, sinceramente, temos tranquilidade. Claro, o sangue derramado é sangue de pobre, de pretos e muitos inocentes. E como a Gabi chamou atenção aqui esses dias, né, Gabi? Às vezes a polícia retirando o corpo do local do crime. Você mostrou isso, você falou isso, né? Inclusive tem apuração sobre isso, né, de como esses corpos estão chegando ao ML também, né? A reportagem investigativa sobre isso e as famílias denunciando como eles estão chegando. A polícia de estilo miliciano, os milicianos de Tarcísio, alguns desses milicianos com fardas da PM, né, pagas com dinheiro público, eles destroem a cena do crime, tiram pessoas mortas por eles, põem na viatura e levam para os hospitais, dizendo que elas foram retiradas daquele local vivas. Nada, sabiam que estavam mortas, essa é a denúncia que as ONGs de direitos humanos fazem. Eles sabem que as pessoas estão mortas, mas ao levá-las e dizer que elas estavam com vida, eles destroem a cena do crime que poderia incriminá-los. Como eles destroem, né, qualquer possibilidade de uma câmera de segurança no seu uniforme mostrar essa barbaridade. Então, é um comportamento de chefe de milícia lamentavelmente eleito com votos de grande parte da população do estado de São Paulo, a maior parte. Eu tenho certeza que nem todos que votaram em Tarcísio aprovam esse jeito, que é o pior lado do carioca, né? Carioca é um povo muito bom, mas tem um lado ruim, que é o lado da milícia. Temos o vídeo agora. Do tráfico, né, do narcotráfico, das milícias, e agora tem até evangélicos do narcotráfico. Mas vamos ver a fala do Tarcísio pela boca dele, do chefe. Uma profissional pra caramba que está dando o máximo, está dando a vida, está se expondo ao risco para proteger você, para proteger ele, para me proteger, para proteger a sociedade. Essa semana tive a Intermodal. E aí cheguei na Intermodal, tem lá uma série de empresários da Baixada Santista que operam no Porto de Santos. O que eu vi? Tarcísio, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. Nunca ninguém fez isso. Eu vi isso do Judiciário. Então, sinceramente, nós temos muita tranquilidade com relação ao que está sendo feito. E aí o pessoal pode ir na ONU, na Liga da Justiça, no raio que o parta, que eu não estou nem aí. É uma fala bem bolsonarista, né, de um rapaz de 48 anos que vira governador de São Paulo e choca todo mundo civilizado. Não queremos que bandidos sejam protegidos de maneira alguma, queremos que sejam julgados, mas dentro do devido processo legal. Não é para ser executados como se a polícia fosse juíza e criminosa e fosse carrasco dessas pessoas. E vários inocentes, Gabi, há um relato que eu ouvi de uma mãe, né, que teve a casa invadida sem mandado judicial e entraram no quarto onde havia 2 jovens e fuzilaram os 2. E a mãe, chocada, gritava, pedia, mas o que é isso que vocês fizeram? E um policial disse, esse aqui apontou a arma para mim. Esse aqui era o Davi, um rapaz de 20 anos, 22 anos, cego, mas ele apontou a arma para mim. Na outra casa entraram e mataram o chefe da família,
porque ele tentou me atirar com uma pistola automática. Difícil, porque ele estava se segurando nas muletas que usava. É deficiente, ele não tinha condição de segurar as muletas, empunhar uma arma e apontar para policial. São alguns relatos colhidos por essas comissões de direitos humanos que o governador de São Paulo, chefe da milícia fardada, onde parte da polícia vai se tornando miliciano, né, é coisa que ele não quer admitir e que ele não quer, de fato, investigar. E diz que tem apoio da população, tem apoio de empresários, tem apoio de juízes. Portanto, a gente espera que se manifeste a população, os empresários e, sobretudo, os juízes, o Poder Judiciário. Que o Judiciário se manifeste, porque isso aqui não está dentro do que se prevê o Estado Democrático de Direito. Isso é truculência. Mais do que isso, ele pode aprender nesse convite que ele aceitou do carniceiro de Tel Aviv, de Benjamin Netanyahu. Ele, Ronaldo Caiado e o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que parece aceitaram o convite. Bolsonaro também quer ir, mas está sem passaporte. Vamos ver. Só para completar. Em 11 anos, 957 crianças e adolescentes foram mortas em ações policiais em São Paulo, nos 10 anos, de 2013 a 2023. E depois de 11 anos, nós tivemos, no ano passado, 31 policiais militares que cometeram suicídio. 31. Este é o maior número em 11 anos. Não sei para quem é bom esse tipo de ação policial preconizado pelo carioca Tarcísio de Freitas. Vamos aguardar até onde isso vai dar, né, Gabi? Vamos ver. Vamos continuar acompanhando, porque as operações continuam a todo o vapor, continuam acontecendo na Baixada Santista e as famílias, né, a gente está acompanhando, conversando, inclusive, com moradores da comunidade que têm relatado muito medo diariamente, o medo impera ali na região. Agora, a gente vai falar sobre a entrega do Oscar, mas não só, né? Além do melhor filme, que foi o Oppenheimer, que ganhou, a gente vai falar da política que predominou ali no evento do Oscar. Chamou muita atenção os protestos contra a guerra de Israel, contra os palestinos, né, na faixa de Gaza. Famosos usando um broche vermelho na roupa para chamar atenção a respeito do cessar-fogo. Também contra a guerra, né? O diretor do filme Zona de Interesse, que ganhou o melhor filme estrangeiro, como melhor filme estrangeiro, também o Jonathan Glazer criticou a ocupação de Israel em Gaza e comparou essa violência com um holocausto no discurso. Olha só o que ele disse. Nosso filme mostra como a desumanização leva ao pior. Neste momento, estamos aqui como homens que refutam que seu judaísmo e o Holocausto tenham sido sequestrados por uma ocupação que levou tantas pessoas inocentes para um conflito. Essas foram as palavras do diretor de cinema. Eu queria chamar o Chico Sá para conversar sobre essa história com a gente, porque o Holocausto, dependendo de quem usar, parece que é uma palavra um tanto quanto proibida. Boa noite, né, Chico? Boa noite, Gabi. Boa noite, Xará. Boa noite, Xará. E esse diretor é judeu, né? É, diretor judeu, pronunciamento muito forte, fez um filme que é, de certa forma, sobre o Holocausto e estava muito à vontade para fazer a sua crítica. É um momento forte, né, o discurso dele, por se tratar de um diretor importante, ele é inglês e é judeu, então é uma palavra que tem lugar de fala, tem uma forma de ser ampliada para o mundo inteiro. Foi muito importante essa cutucada que ele deu lá no governo de Israel.
Chico, e também a gente lembra aqui, né, que o presidente Lula fez uma comparação tanto quanto parecida com essa, foi acusado de antissemitismo, mas é importante que a gente veja um evento como o Oscar, né, que é um evento, enfim, de entretenimento, mas que traz a discussão para outros polos, né? A gente começa a ver muita gente se movimentando, falando a respeito disso, uma conscientização mesmo, né? Exatamente, Gabi. Você tem de acordo com a emissora que retransmite, ela dá ali um destaque ou não a essa questão política, né? O que a gente viu no Brasil foi muito... Todo mundo tentou um pouco esconder, porque no Brasil é quase unanimidade nos meios de comunicação que não pode falar do massacre patrocinado pelo governo dos Estados Unidos e ali executado pelo governo de Israel, né? Isso é um assunto meio proibidão para os nossos colegas que trabalham em emissoras do Brasil. Então, a gente ainda trata isso aqui com muito pisando em ovos, melhor não dar, o diretor da TV não vai gostar, nossos patrocinadores também não vão gostar, então é melhor a gente não mostrar, mas o mundo inteiro escancara, inclusive no próprio Oscar, que é símbolo do mercado americano, símbolo do grande cinema americano. Ontem estava lá, só não viu quem não quis. Inclusive também teve uma boa crítica ao próprio Trump, né, do apresentador, que o Trump estava vendo o Oscar e criticou o Jimmy Kimmel, dizendo que a emissora devia a direção do Oscar deveria trocar o apresentador. Aí ele, claro, não perdeu essa bola quicando ali na marca do pênalti. Aí ele falou, tem gente aqui que deveria estar na cadeia e não comentando o Oscar no Twitter, que é o caso do Donald Trump, né? O cara estava ali comentando livremente e segundo o apresentador, ele deveria estar na cadeia e não comentando o Oscar, dando pitaco no Oscar àquela altura. Mas é sempre sempre tem essa parte política, é inevitável, mesmo quando a direção do espetáculo ali não é muito favorável a isso, mas são artistas, acabam se pronunciando e acabou mandando o seu recado, o recado direto contra o massacre em Gaza. Esse foi o grande recado, né? E o que é irônico, né? Numa cerimônia onde triunfou o Oppenheimer, que é um filme sobre a guerra eterna dos americanos contra qualquer povo. Todo ano o governo americano está em guerra com alguém ou apoiando o massacre de alguém, como agora apoia o governo de Israel. E o Oppenheimer, que é sobre o criador da bomba atômica, não deixa de ser também uma vitória irônica, no momento em que os Estados Unidos ajudam a eliminar o povo palestino. Pois é curioso, né, Xará, é curioso que podia me virar aqui, porque eu fico olhando para você, eu fico de costa para você, é só eles inverterem ali. Isso. Bom, mas é porque eu estou olhando para você, por isso que no monitor parece que eu estou de costa, mas estou te vendo de frente aqui. Boa, garoto. Viu, Chico? É curioso que o Biden, né, o Joe Biden, esteja agora pedindo trégua, esteja agora pedindo facilidade para entrar alimentos lá, mas foi o governo dele que deu 2 votos a propostas de cessar-fogo, né? 2 vezes, uma na moção do Brasil e outra, acho que da África do Sul, né? 2 vezes ele impediu que fosse feito trégua. E, ao invés de pedir para deixar entrar alimento, ele devia parar de mandar dinheiro para jogar bomba, né? Seria fácil, ele mesmo resolveria com muita facilidade, mas você sabe que a hipocrisia não deixa. Ele está muito acossado agora por conta da opinião pública dos Estados Unidos, que começa a cobrar de uma forma... Está ficando cara, a guerra está ficando cara em matéria de popularidade para ele, né, Chico? Ele vai ter que tomar uma decisão. Então ele fica tentando enganar ali a opinião pública
dos Estados Unidos com essa, mandamos uma esmola de comida, aqui, mas, por outro lado, é o senhor do massacre também. É coautor. Ele e o Netanyahu são os autores do massacre. Então não tem como tirar o nome dele, a digital dele, desse massacre em Gaza. Que segue e não acaba nunca. Segue até o último palestino. Ô Chico, tem uma outra história, né, que também vale a gente ressaltar aqui, que foi o ex-presidente e agora candidato também, né, à presidência, o Donald Trump. Ele publicou numa rede social uma crítica ao apresentador e comediante o Jimmy Kimmel. Ainda quando o Oscar estava acontecendo, estava sendo apresentado, o Kimmel, ele leu essa mensagem ao vivo, inclusive. Olha só o que Trump disse. Sim. Ele disse o seguinte: jamais houve um apresentador pior do que Jimmy Kimmel no Oscar. Tem essa imagem também que a nossa produção separou aqui, vou pedir para o Gabriel Vento aí colocar para a gente. Ele diz o seguinte: além disso, o show politicamente correto dessa noite foi muito ruim e há anos desarticulado, chato e muito injusto. Porque eles simplesmente não dão o Oscar a quem merece. Talvez dessa forma o público e os índices de audiência da TV voltem a subir. Inclusive, o Jimmy Kimmel, ele respondeu na hora e ao vivo, né? Ele colocou o tweet e respondeu. Aí ele disse o seguinte: obrigado, presidente Trump, obrigado por assistir. Estou surpreso que você está... Já não passou da hora de você ser preso? Foi o que o Kimmel respondeu. É o que ele queria. O que queria o Trump aproveitar a nadar, né, do Oscar, né? Para fazer um grande barulho, para aparecer em campanha. Só que aí se deu mal, porque pegou um cara que devolveu batendo de primeira, né? A bola veio, ele enfiou o pé. Respondeu na hora, fora do script. E o bom é que essa mensagem serve também para cá, né? Essa mensagem... Pois é. Essa mensagem está valendo também no Brasil, né? Essa mensagem manda um recado aí para os futuros moradores da Papuda, de certa forma. Pois é, exatamente. A arte imita a vida imita a arte, né? Tem tudo isso daí. Exatamente, Gabi. Mas foi realmente muito boa essa resposta, porque foi ali ao vivo, né? O Kimmel, ele é ótimo, então ele não ia deixar essa bola passar, não. Até porque o Trump, ele estava usando a rede social dele, né? Tava querendo surfar ali na onda e usar eleitoralmente isso. Então, foi uma boa resposta que ele recebeu ali, a contento do que ele falou. Agora... a gente falou rapidamente sobre Gaza, né? Tem uma importante notícia para a gente falar aqui sobre o primeiro-ministro, o Benjamin Netanyahu, tem enviado uma carta pessoal, mais cedo a gente falou sobre isso também, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, para ele ir para Israel, o Bolsonaro. Só que aí a gente tem que lembrar que Bolsonaro teve o passaporte apreendido, né? E precisaria de uma autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, para viajar. Agora... eu te pergunto, né, Chico, talvez aqui uma reflexão, se é uma estratégia da extrema-direita se articulando a respeito disso, porque já teve ali um antigo mal-estar, vamos dizer assim, né, com o governo Lula, porque o Lula foi lá e colocou o dedo na ferida quando falou do genocídio e o Netanyahu não gostou. Aí agora teve o ex-presidente Bolsonaro indo no dia 25 de fevereiro para Paulista, com bandeira de Israel e tudo, enfim... É uma grande articulação? O que você achou desse convite? Ou é só o Netanyahu, na verdade, que está isolado do mundo inteiro? Olha, para procurar Jair Bolsonaro demonstra um certo desespero. Mas ele já vinha muito colado desde o pronunciamento do Lula, criticando o massacre, que estabeleceu-se ali uma liga que já havia, né, no governo Bolsonaro, tanto que o ministro das Relações Exteriores de Israel, ele chega a postar fotos, imagens da Avenida Paulista no dia da micareta do Bolsonaro. Então, esse tipo de provocação ao governo Lula já vinha sendo feito. O Netanyahu agora consolidou isso. Mas ele tem feito, tem convidado gente da extrema-direita do mundo inteiro para visitar Israel. É uma romaria permanente de gente que possa apoiá-lo a essa altura.
Porque quando você pega o próprio Biden, tem que fazer essa hipocrisia de criticar ali, ainda de forma leve, o governo de Israel, é porque a coisa está ficando... não dá para administrar mais, não dá para o Netanyahu, a essa altura, dizer que tem alguma parte importante do mundo ao seu lado. Então, ele tem que recorrer a gente do tipo do Bolsonaro, né? Tanto que acabou estendendo o convite para os governadores bolsonaristas, né? O Tarcísio, o Caiado, eu creio que o governador do Rio também, Devaí, o Cláudio Castro. Então, essa é uma política de relação com o mundo do momento para seguir na propaganda de guerra e manter o massacre aceso, porque começa a pegar mal no mundo inteiro, né? Ninguém aguenta mais ver as imagens de morte de crianças e de mulheres em Gaza. Parece que não vai ter fim. Então, resta ao governo de Israel fazer esse tipo de relação, né, de propaganda, apelando para líderes de extrema-direita no mundo inteiro. Ô Xará, hoje eu vi aqui um Twitter, como eu gosto de falar, eu e Gabi, né? Um Twitter do Breno Altman, que é judeu, né? Perdeu parte da sua família no Holocausto. E numa resposta que ele deu a um professor, está aí no meu Twitter, se alguém quiser acessar, Chico Pinheiro no Twitter, né? Chico _ Pinheiro. E ele diz, não sei se você viu a fala dele, né? Ele chama a atenção para o seguinte, ele dá um show ao contar o que é essa ação genocida do sionismo de Netanyahu, né? E ele diz, presta atenção, a mídia tradicional brasileira, e todas as emissoras de TV, de rádio, os grandes jornais, você vê todo dia notícias da guerra e comentaristas da guerra. Você nunca viu um palestino falando. Você nunca viu um líder palestino. Só tem... Uma guerra tem dois lados. Primeiro que ali não é guerra, porque um lado é Israel armada até os dentes pelos Estados Unidos. Do outro lado, né, não é exatamente o Hamas. Do outro lado é o povo palestino desarmado. O Hamas está lá dentro, tá, mas é o povo palestino desarmado é que está morrendo. São mais de 30 mil. Não é? E você não dá voz aos dois lados. Você não dá. Aqui no Brasil, a exceção, segundo o Breno, que coletou tudo, do jornal Folha de São Paulo, que de vez em quando permite que alguém critique as ações, num texto maior, as ações sionistas e genocidas de Netanyahu, ninguém. Você não tem um palestino falando, nenhuma liderança política. Ninguém, Chico. Ninguém. É uma vergonha. Você pega o Fantástico de ontem. O Fantástico eu acho que é o caso mais grave de propaganda aberta, propaganda de guerra. Aquilo não é... O que eles fizeram ontem, quem tem feito a cada domingo, aquilo não é jornalismo. E nunca apareceu... não tem contraponto, não tem outro lado. É só um lado fala. O Breno tem total razão nesse sentido. Ele lembra que o New York Times teve um protesto duro de leitores contra o New York Times, que estava dando mais um lado do que outro. E hoje ele contempla melhor os dois lados. Mas, infelizmente... Você quer saber quem cobre de maneira mais imparcial do que a imprensa brasileira? A mídia de Israel. Eu tenho lido, às vezes, o jornal Haaretz e o Jerusalém Post. Não precisa buscar exemplo fora. No próprio país, ao todo que o governo, que não é o povo não é o povo que promove esse massacre em Gaza, não é o povo de Israel, é o governo de Israel. Então, no próprio país, você pega, você tem uma imprensa, parte dela infinitamente mais crítica do que a do Brasil. É isso, Chico Sá, obrigada por hoje, querido. A gente tem muito assunto ainda para conversar ao longo dessa semana. Vamos tocar aí, estou aqui na audiência. Isso, boa noite, Brasil. Obrigado. Boa noite, beijo, até mais. Até amanhã. Olha, pelo menos o Oscar faz o lado palestino aparecer
na mídia brasileira, né? Foi muito importante, foram muito importantes, aliás, essas diversas manifestações. Aliás, só para complementar aqui a informação, não foi só o Bolsonaro não, tá? Outros governadores também da extrema-direita foram convidados para ir para Israel. O Tarcísio de Freitas, em São Paulo, olha aí ele mais uma vez, o Ronaldo Caiado, de Goiás, embarcam no próximo dia 18 e outro que foi convidado foi o Cláudio Castro, do Rio de Janeiro. Não disse se vai, né? Ainda não. A gente está esperando. Zema de Minas foi convidado, mas não sei, porque parece que não vai. A gente vai aguardar para ver quem... Mas o Tarcísio e o Caiado realmente parece que vão, pelo menos até o momento, é o que a gente tem de confirmação, são esses dois. Vamos falar a respeito novamente, né, de Bolsonaro, sobre essa ida dos governadores de direita para Israel. A gente vai conversar com o Leandro Demore e olha só, diretamente do estúdio em São Paulo, gente. De novo, o que está acontecendo? Que agora o Demore está vindo, né, no Série Notícias, segunda edição. Salve, Demore! Bem-vindo, meu irmão. Tudo bem, meu querido? A gente gosta da sua presença, viu, Demore? Bem-vindo, querido. Obrigado. Aí, a gente estava Demore. agora conversando sobre o passaporte do Bolsonaro, né? Da ida dos governadores da direita. Eu estava acompanhando, mas antes eu tenho uma denúncia para fazer. Bom, termina, depois eu vou fazer uma denúncia. Trouxe um furo de reportagem. Denúncia. Opa! Furo! Bomba! Pra agora, atenção. Eu fico Bomba. na dúvida quando é sério ou quando não é, Tem uma entendeu? vinheta. sério? É bomba? Não parece sério. Tem uma vinheta de conhecido, bomba, né, não é, Leandro Não, se a gente Demore, puder tocar o negócio de urgente, porque é o seguinte, Ó. Gabriela Varela está sequestrada desde as 7 horas da manhã nesta verdade. redação hoje. Gabriela, se você estiver precisando de ajuda, pisque 3 Pisque vezes. 3 vezes. Isso, não piscou por enquanto. Mas eu te vi às Inclusive- 7 horas da manhã. Verdade, aqui já. e tá aqui de Desperta e novo. sério. Tava aqui já e tô aqui de novo, inclusive. Ou 7 seja, da manhã e depois às 8. Isso é um pedido de socorro também. Também, a gente pode, de repente, piscar 3 vezes Isso, juntos e ser isso, liberado. isso. Inclusive, tem muita gente no chat comentando que eu alisei o cabelo para não parecer que é a mesma pessoa. Descobriram, né? Eu estava realmente tentando parecer ser outra pessoa. É isso, descobriram o segredo. Mas vamos continuar, né, gente? Falando, porque Bora. tem muita notícia a respeito disso. A gente está falando de Bolsonaro, a gente estava falando dos governadores Claro. da extrema-direita e tal. Estava falando das ações do Tarcísio na Baixada Isso. Santista, né? E a sensação que dá, e não é só a sensação, de fato a gente está falando da extrema-direita e de Bolsonaro o tempo inteiro. Parece que eles estão conseguindo criar fatos midiáticos mais do que o governo Lula e do que os progressistas também, do que a esquerda. Vamos falar a respeito disso? O que está rolando? Gabi, é assim desde 2017 e 2018, essa é a verdade. A gente foi um pouco sequestrado pela lógica de rede social, que é difícil mesmo para nós jornalistas, porque eu tenho conversado com muita gente sobre isso, muita gente tem falado, olha, o Bolsonaro cresce porque vocês não... Tem gente que tem falado isso toda semana, vocês não param de falar no Bolsonaro, vocês não param de falar no Bolsonaro. E tudo bem, às vezes eu acho que a gente realmente fala demais do Bolsonaro, sabe? Mas eu acho que a imprensa aprendeu também, não é mais como 2018, a imprensa não, mas muita gente aprendeu que qualquer bobagem do Bolsonaro vira manchete. Ainda a gente vê muita coisa. Na semana passada, o jornal o Globo, por exemplo, deu a manchete que o Bolsonaro estava lançando uma linha de camiseta, sei lá o quê. Perfume. Gente, vocês não percebem que isso é massa? Vocês não conseguiram perceber? Pois é. Quanto é que custa uma página do jornal o Globo, Chico? O Bolsonaro está fazendo marketing de graça no jornal. Atenção, jornal o Globo. É fácil assim? Eu estou lançando... A gente está lançando alguma coisa aqui? O jornal o Globo podia falar isso. Ele está lançando o documentário, né? Eu vi outros jornais repercutindo também. Podia virar manchete lá no Jornal Globo também. Então, assim, tem ainda isso que é impressionante. Parece que não aprenderam nada, ou aprenderam tudo também, a gente não sabe. Mas, ao mesmo tempo, Gabi, eles são muito bons em criar crises, em criar fumaça, mas, ao mesmo tempo, a maior parte das coisas que se fala sobre o Bolsonaro, elas são sérias, a gente realmente fica na dúvida se a gente fala ou não. Você vê ali uma grande polêmica que o Bolsonaro fala que pode influenciar, por exemplo, na política nacional. Você vai ignorar aquilo? Muita gente agora, Chico, com a questão da investigação da Polícia Federal, tem gente que vem me falar todos os dias, assim, vocês falam demais do Bolsonaro, vocês ficam dando corda para esse negócio do Mauro Cid, que a gente vai falar agora aqui, tá vendo que agora ele tá voltando atrás, e vocês ficam noticiando, e eu respondo assim, qual é a alternativa? A gente não vai noticiar uma operação da Polícia Federal em cima do Mauro Cid? Assim, a gente não vai noticiar o vazamento, a gente tem que noticiar com crítica, a gente tem que noticiar com o pé atrás, falando o que a gente sempre fala aqui, é uma delação, a gente tem que esperar as provas. Agora, o bolsonarismo produz notícia todos os dias. E a gente tem que noticiar quando ele chega no lugar e tem um grande número de pessoas à espera dele. A gente tem que noticiar quando ele
quando ele faz essas motociatas, que voltou a fazer aí de vez, tem que noticiar para ver quão desinformada está a população. As pessoas não sabem exatamente, as pessoas acham que Bolsonaro está sendo perseguido. Exato. As pessoas não se dão conta, né, que Bolsonaro está sendo investigado, né, e que vai para a cadeia. Mas vai, não tem. Ou acaba o Poder Judiciário. Chico, tem uma história rapidamente para eu contar. Em 2017, eu estava trabalhando numa redação de um outro veículo e no meio do ano a gente resolveu tentar vender internamente uma pauta, vender como se fala no jargão jornalístico, né? Para as pessoas que não sabem, você não vende a pauta por dinheiro, né? Você vende a ideia para o seu editor. Ninguém é obrigado a saber, então é bom a gente explicar. E aí, Gabi, a gente falou o seguinte, ó, a gente quer fazer um vídeo sobre o Bolsonaro. A nossa ideia era pegar e ir para o Centro-Oeste, numa desses recepções de aeroporto do Bolsonaro e fazer aquela coisa que ainda na época era um negócio de rede social e a imprensa não dava bola para aquilo. Aquilo não era notícia. E aí, com muito custo, a gente conseguiu aprovar. A gente não conseguiu para o Centro-Oeste, porque Centro-Oeste foi a primeira região que o Bolsonaro passou a intenção de voto, o Lula, em 2017 ainda. A gente conseguiu ir, se eu não me engano, para Ribeirão Preto. A gente foi para lá, pegou o Bolsonaro na saída do aeroporto, ele foi lá visitar um hospital, fomos atrás e tal, não sei o quê. O vídeo nunca saiu. É resposta do diretor de redação na época. A resposta que até hoje eu reputo completamente equivocada. Vocês estão dando muito espaço para um cara que não vai a lugar nenhum. Então, o grande problema da imprensa lá atrás foi ignorar o fenômeno e tratar como um sofá do super pop. Então, assim, quando era para virar meme e bobagem, a gente dava bola. Quando era para levar a sério, a gente fazia de conta que ele não ia para lugar nenhum. Hoje, a gente está levando a sério o que é para levar a sério e as bobagens a gente deixa de lado. A gente não vai dar lançamento de camiseta de perfume do Bolsonaro aqui, né? Então, é difícil, mas a gente não pode ignorar. Ele é um fenômeno popular. Sabe qual é o problema? A gente dá uma notícia, quando a gente apura, a gente sabe, a gente comenta o que tem fundamento. Agora, enquanto isso, eles têm uma rede enorme, claro, nas redes digitais para soltar fake. Muito. Fake news é fácil, você inventa qualquer assunto e põe lá. Isso. E mesmo que fique evidente que é mentira, mas ele põe o nome de Bolsonaro e as pessoas começam a ler para contestar. Isso. Não é? Agora, tudo isso que eu estou vendo, não sei a sua opinião, Demore, eu acho que eles estão tentando, né, mobilizar, né, o gado do Bolsonaro. Vamos falar gado mesmo, porque é um pessoal que parece que se recusa a usar o cérebro. Né? É um pessoal que vai para o matadouro, que isso tudo vai dar cana. Né? Eles tentam mobilizar, manter esse pessoal mobilizado com mentiras, com provocações, porque não há como fugir da realidade. A realidade é que as investigações avançam, Mauro Cid falou hoje de novo, tem um depoimento que nós não tomamos conhecimento dele de 8 horas do general O Freire Gomes, né? Tem o depoimento do comandante da Marinha também, o Batista, né? Da Aeronáutica. O Batista. Da Marinha ficou caladinho. Da Marinha estava fim de golpe. Inclusive, a gente vai falar disso daqui a pouco. Né? Então, nós temos tudo isso, né? E isso vai, inevitavelmente, levar à punição dessa galera, claro, desses milicos. E claro. Começar Esperamos, né? Pelo amor de Deus. Não esperamos. Eu acredito que vai sim. acontecer. Mas não acontecer porque acabou a democracia no país. Demore, a gente está falando da comunicação do governo, tem um vídeo do youtuber Felipe Neto que vai ao encontro do que a gente está discutindo aqui. Vamos assistir e aí a gente volta a falar sobre isso. Uau. Vamos lá. Como essa comunicação vai chegar até a casa do brasileiro e da brasileira? De que forma a gente vai impactar o pai e a mãe de família? Onde isso vai ser publicado? Foi dito, né? Começamos muito acadêmicos e percebemos que tínhamos que ser desse jeito. Mostrou, então, tarjas pretas, imagens contundentes, palavras, né, muito mais claras e fáceis. Perfeito. Onde isso está sendo publicado? 4,2 milhões de views nas redes sociais, infelizmente, no mundo de hoje, no dia de hoje, é igual a quase nada. Porque um único vídeo do Chupetinha vai pegar 10 milhões de views. Nós precisamos enfrentar, mais do que institucionalmente, nós precisamos nos aproximar de quem comunica. Nós precisamos de mais Drauzios. Nós precisamos de mais, desculpa se isso possa soar arrogante, mais Filipes. Nós precisamos de mais gente. Nós precisamos simplificar o discurso. Nós precisamos tirar o ambiente digital do domínio da extrema-direita.
Essa foi uma fala do Felipe Neto. Ele participou de uma mesa de comunicação num evento do memorial da pandemia de Covid-19 e aí ele fez essa fala que tem tudo a ver com o que a gente está conversando aqui. Agora, tem alguns comentários aqui no chat, por exemplo, o Wenderson Andrade, aqui, ele diz, nós temos que nos organizar urgentemente. E aí dizendo sobre a questão de comunicação da esquerda e como a direita tem uma comunicação organizada nesse sentido. Tem uma coisa, Gabi, que eu gosto muito do Felipe Neto, conheço o Felipe, somos amigos, falamos com alguma frequência e o que o Felipe está falando, tragicamente, não é novo. Assim, a gente não descobriu isso agora, né? A gente fala isso desde sempre, que a comunicação do governo, a comunicação da esquerda é ruim. A gente fala isso desde sempre. Tem uma entrevista que eu fiz esse ano com a deputada do Mato Grosso do Sul, que me foge o nome, Camila Jara. Ela é muito ligada aos movimentos sociais, principalmente ao MST, é muito jovem, está em Brasília no primeiro mandato. A Camila me falou o seguinte, você conhece ela? A Camila Jara? Ela é muito, muito boa mesmo, assim, tem uma cabeça muito legal. E eu falei, deputada, qual o grande problema de comunicação do campo progressista no geral, né? Ela falou, Leandro, o negócio que é o seguinte, primeiro, é uma luta desigual. Porque, como o Chico acabou de falar, o Chupetinha vai dar 10 milhões porque ele vai publicar uma madeira de piroca, aquilo é chocante, todo mundo vai olhar, a gente não pode lutar. A Damares vai falar de Marajó. Marajó tiraram é difícil você competir, mas tem muita coisa que está sendo feita errada. E a Camila Jara falou o seguinte, eu vou te dar o exemplo do parlamento. E ela me falou assim, Gabi, quando você tem uma discussão importante rolando no parlamento, a extrema-direita, ela simplifica as soluções e a comunicação e eles não debatem muito, eles não gastam tempo debatendo. Eles pegam a coisa mais simplificada possível e eles começam já a bater publicamente, enquanto eu estou lá ligando para o colega deputado e falou, deputado, você vai estar com a gente nessa votação? Não, então, eu estou lendo ainda, mas aqui na linha 12, Chico, vocês viram que vocês colocaram essa vírgula aqui, esse aposto, não tem essa vírgula. E ela fala, colega, você está falando da vírgula, os caras já estão soltando notícia há 3 dias no Instagram. A gente já perdeu o debate público. Então, é um pouco descerebrante, num certo sentido, porque a esquerda no Brasil e no mundo é conhecida por extensos debates e longas conversas, e tem que estar todo mundo fazendo a mesma coisa, e acertar direitinho, e se o cara não discordou de uma frase, você tem que mudar a frase, e é 3 dias para debater a frase. Esse tipo de política não tem mais espaço hoje na emergência das redes sociais. Isso é um desafio. Como é que você faz por uma cultura política que foi acostumada com plenária, com votação, com debate, com rodada de debate, com os grupos temáticos, com as correntes dos partidos? Chico, não tem corrente do partido no PL. Não deveria ter as duas coisas? Mas, Chico, o problema estrutural não é só do celular para fora. Assim, não tem corrente no PL. O PL não tem corrente. Não tem a corrente socialista mais, a corrente menos socialista, a corrente... É uma coisa só. E mandou de cima para baixo, e outra, é uma hierarquia militarizada de fato. Mandou de cima para baixo, a coisa acontece. Então, é um desafio enorme. Para além de tudo, só para encerrar o raciocínio, o governo tem um problema de comunicação. A gente estava falando sobre isso essa semana, eu falei no Desperta semana passada, falei hoje de manhã de novo. Eu desafio a gente ir para a rua e perguntar para as pessoas o nome de 3 ministros do governo Lula. Não sai um. É capaz das pessoas falarem Flávio Dino, que nem é mais. Se você falar... É um bom exemplo, inclusive, de uma comunicação, de comunicação efetiva. Exatamente. Isso. Se você perguntar para as pessoas o nome de 3 ministros do Bolsonaro, que o governo acabou 1 ano e meio, as pessoas vão falar Damares, Heleno, Tarcísio, vem Traub, vem todo mundo à cabeça. Paulo Guedes, Salles. Olha como a gente sabe que... Agora, vamos citar a gente 6 do governo Lula, nós vamos parar para pensar. Então, é muito mal ajambrado o negócio. Está longe. O que acontece? Esses ministros também... É outra questão que o governo tem que debater internamente. Eles têm muito pouco protagonismo. Eu não sei se são proibidos ou se não podem falar, ou não sei o quê. O Dino não. O Dino rompia e saía e falava. O Silvio falava provocando. O Silvio rompe um pouco. O Silvio rompe. Mas assim, são poucos, se a gente for parar para pensar. Então, não é um problema... Mas um ministério que não chama tanta atenção. E tem pouco dinheiro também, né? Se comparar com os outros, né? É injusto até colocar o Silvio nisso. Mas por que o Lula fala tão pouco aqui para dentro? Ele falou sobre... E foi queimado pela extrema-direita sobre Venezuela, falou sobre Israel. Mas por que o Lula tem falado tão pouco de questões prementes aqui de dentro, aqui para dentro? Chico, entre as pesquisas e hoje,
uma das conversas que está rolando para ajeitar, porque o governo sentiu o baque, né? Não é novo para o governo, que o governo estava começando com a popularidade mais baixa, isso aí vem desde novembro, dezembro do ano passado, teve até, se não me engano, no N2, a gente falou aqui, eu trouxe alguns dados de pesquisas internas dos partidos que tinham sido compradas pelos partidos no Paraná, inclusive pelo PT, e entre essas pesquisas estava a Paraná Pesquisa. Aí muita gente, mas a Paraná Pesquisa não vale e tal, tudo bem. Então agora tem Atlas, IPEC e Quest, então a gente não precisa mais falar de Paraná Pesquisas. O governo já sabia que a coisa estava mais ou menos andando para esse lado, agora parece que ajeitou, Chico, pelo menos ajeitou o entendimento de que algo tem que ser feito, e parece que uma das coisas é que o Lula viaje mais pelo Brasil, apareça mais e fale mais também. E que fale, inclusive... Isso. Não só para a militância, né, Chico? Fale para as pessoas. Para o Brasil. Isso. E dê argumentos para a sua militância, para quem votou. Não é militância de Lula, não. Militância pela democracia. Isso, exato. Para que se manifestem, entendeu? Porque está muito parado. Eu fico gritando sozinho por aí. Não, é aquilo que eu falo. Tem Gabi, declaração, inclusive, do presidente Lula, que eu acho que tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Hoje? Pode ótimo. fechar. Bora lá. Não, porque a gente está falando aqui a respeito de como o governo Lula está se comunicando ou não. Enfim, o Lula... ele deu uma entrevista hoje para o SBT e aí ele disse o seguinte, eu achei interessante porque ele está de olho, obviamente, né, nessas pesquisas da Quest, todas essas pesquisas de avaliação do governo dele. E aí ele disse que o governo ainda está muito aquém, essa foi boa, Perdoado. muito aquém do que prometeu e não há razão para ter 100% de popularidade. E aí ele foi questionado, obviamente, sobre as pesquisas, né, o IPEC, a Quest, enfim, que divulgaram os levantamentos na semana passada, mostrando uma queda, né, uma avaliação negativa do governo. E aí ele disse, eu tenho certeza absoluta que não tem nenhuma razão do povo brasileiro para me dar 100% de popularidade, porque ainda nós estamos muito aquém daquilo que prometemos. Eu sei o que eu prometi para o povo, eu sei os compromissos que eu fiz com o povo. E aí ele disse que está preparando a terra, né, nós preparamos, na verdade, a terra nesse primeiro ano, aramos, adubamos e colocamos a semente, cobrimos a semente. Esse é o ano em que vamos começar a colher o que plantamos. Então, na verdade, ele está prometendo, né? Gabi, 3 coisas muito rapidamente. E eu acho que o Lula se comunica muito bem, tá? Ele se comunica muito bem, mas está falando pouco, e está falando pouco para quem não é da militância. Isso é uma questão e o governo sabe disso. 3 coisas muito rapidamente. Primeiro, a leitura que o Lula faz, ela é perfeita em relação à pesquisa da Atlas. Por quê? Vou explicar. A única tela da Atlas, praticamente, que era favorável, que era positiva para o governo, é quando as pessoas comparavam o governo Lula com o governo Bolsonaro. O governo Lula, para as pessoas, Chico, era melhor que o governo Bolsonaro em todas as áreas. Tem uma tela da Quest que mostra isso. Mas é um governo de sucesso. Não. Então, assim, Chico, perfeito. O Lula está falando o seguinte, o que o Lula está falando? As pessoas estão insatisfeitas comigo pela expectativa que tinham do meu governo, não em relação ao governo Bolsonaro. A comparação do governo Lula com o Bolsonaro é página virada, as pessoas já acham o governo Lula melhor do que o do Bolsonaro. Isso não é mais uma questão. A questão é que as pessoas estão comparando o atual momento do governo com a expectativa que elas tinham em relação ao próprio governo Lula. O governo Bolsonaro não é mais uma questão. E aí, a partir disso, é claro, vai se ajeitar as coisas. O Lula falou em 100% de aprovação, na verdade está longe de 100%. Essa é uma grande questão. Mas você vai ter que ajeitar isso em termos de comunicação e principalmente o que a gente sempre fala de governos, Chico. Para quem está nos vendo em casa, é muito simples. Você pega o seu celular, coloca naquele aplicativo de tocar música que você tem aí, pode ser qualquer um que você quiser. Eu vou pegar o meu, quando eu colocar aqui, vai ter lá Ramones, Pink Floyd e Barão Vermelho e Noel Rosa. Chico, quando eu clicar em cima de cada um desses aqui, eu sei que música que vai tocar. Se você clicar em cima da capa do disco do governo Lula hoje, você não sabe que música que toca. Porque o governo não tem uma cara. O primeiro ano do governo era União e Reconstrução. Beleza, fazia muito sentido. Só que isso não vai durar 4 anos. Então, se você puxar para trás, você vai lembrar dos governos. O Pátria Educadora, que era focado na educação. Os primeiros anos do governo Lula, que era focado em tirar o Brasil do mapa da fome. Você tinha uma cara da casa para as pessoas. Então, se você sentasse num bar para conversar com alguém e você fosse discutir com um bolsonarista hipotético, o bolsonarista ia falar assim, o governo do mito é arma e sem mimimi. E o cara ia falar lá atrás, o do Lula é comida na mesa e casa para as pessoas.
hoje, o que é o governo Lula? Você não consegue sintetizar. Mas é tudo isso, só que isso não é bombado como devia. Por exemplo, isso não farmácia é popular. Sim. Minha Casa Minha Vida. Bolsa para estudante de segundo grau. Sabe? Sim, Chico. Mas assim, como você sintetiza isso em 2 frases para o cara sentar e ter uma discussão e falar, o governo Lula hoje é isso aqui. O que é isso aqui? Isso está faltando. O governo Lula é governo para o Brasil, real. Governo para o Brasil e brasileiros, real. Não é? Tá faltando essa comunicação. Eu sei. Sabemos. Gente, aqui, alguns dizendo aqui que a sua fala é isso mesmo, Demore. Alguns perguntando quem assumiria essa frente. A gente tem que mudar de pauta até, mas achei interessante aqui quem assumiria essa frente, né? Seriam realmente deveria ser o governo federal, né? A assumir a SECOM, que deveria assumir a frente dessa comunicação. Tem uma crítica muito grande à SECOM e eu compartilho da maior parte das críticas vendo de fora, tá, Gabi? Só que vendo de dentro a gente não sabe o quanto a SECOM também. Que é uma coisa que eu já sei desde o ano passado. Eu sei de dentro da SECOM. A maneira como a SECOM recebe informação dos ministérios de fora é muito bagunçada ainda, tem melhorado, mas ainda não flui a informação. Então, às vezes está acontecendo um negócio lá no Ministério X, a SECOM fica sabendo 3 dias depois. Então, tem um problema de organização interno, que parece que está melhorando, mas até o ano passado, pelo menos, final do ano passado, era assim, e a gente não sabe exatamente quais elementos de independência eles têm para trabalhar isso também. De repente, chega lá, a SECOM dá uma grande ideia, não estou dizendo que dá ou não dá, não sei, tá? Mas dá uma grande ideia e chega lá o ministro XY fala... Por exemplo, a propaganda da farmácia popular. Assim não, exatamente. Ou o negócio da dengue, gente. Cadê a informação em abundância da dengue, rodando em televisão e marketing e campanha no Facebook, não sei o quê, tá encalhando vacina, gente, no posto de saúde. Você entende? Isso é uma questão de comunicação também. Então, eu acho que é muita coisa misturada pra gente falar assim, se trocar o fulano a coisa vai andar. Eu não acho que a coisa é tão simples assim, não. Agora, vamos falar também do depoimento do Mauro Cid, né? Chegamos a isso, gente. O pessoal tá ansioso também para ouvir a gente falar sobre isso, porque ele prestou depoimento hoje na Polícia Federal. Ele, somando os depoimentos dele, já somam mais de 24 horas de depoimento. Esse foi agendado depois do general Freire Gomes, já prestou depoimento também, comandante do Exército até o final de 2022. E ele implicou o ex-presidente Jair Bolsonaro nas discussões sobre golpe de Estado. A questão aqui, me parece, Demore, é que o Freire Gomes ele vai amarrar algumas pontas que estão soltas e algumas incongruências de depoimentos ou dele próprio ou até de militares que não estão batendo ali com o depoimento dele, né? É isso, é para fazer esses ajustes também. Talvez não venha nada bombástico. A gente não sabe, essa é a grande questão, quem assistiu o Desperta de hoje sabe que eu falei sobre isso, na sexta-feira eu falei sobre isso também, a gente não sabe. Então, a primeira coisa, Gabi, a gente tem que assumir, assim, a gente não sabe o que está no depoimento do Cid e a gente não sabe o que está no depoimento do Freire Gomes. A gente pode imaginar que o Freire Gomes falou algumas coisas que levantou a sobrancelha dos agentes da Polícia Federal e falaram assim, Mauro Cid, isso aqui não falou, ou isso aqui contou uma história diferente. Lembrando, o Cid é delator, o Freire Gomes é testemunha, tá? Eles vão voltar para o Cid agora. Tem 2 coisas importantes para a gente ficar de olho em relação ao Cid. Primeiro, o que a gente sabe do depoimento do Mauro Cid é vazamento. Vazamento conta uma história que depois, no futuro, a gente pode ver que é a mesma história da delação completa ou não. A gente não sabe. As coisas que vazam, muitas vezes, elas vazam via advogados. As pessoas pensam que só vaza da PF, né, Chico? Vazou da PF. Advogado, principalmente. Advogado, em geral, principalmente. Inclusive, falando aquilo que interessa ao seu cliente. Esse é o ponto. Então, a gente não sabe se o que vazou do Cid foi, eventualmente, via advogado, para embaralhar as águas, para bagunçar a narrativa pública, porque no final de semana, agora, me causou muita apreensão até, a gente debateu isso no grupo do ICL, no nosso grupo de Zap, né? No Desperta eu falei sobre isso hoje. A revista Veja veio com uma matéria, novas revelações ou coisa do Mauro Cid e tal. A matéria em si era uma matéria meio vazia, não tinha nada novo ali, na verdade, era um cozidão lá de Mauro Cid, mas lá no meio tinha uma frase perdida, que eu não sei se a Veja se deu conta ou não, porque depois acabou virando a manchete. O Mauro Cid falando através de interlocutores ouvidos pela Veja e através da boca do próprio advogado. Eu nunca falei que o Bolsonaro falou em golpe de Estado.
Que é o que está hoje bombando aí. Que é o que está hoje bombando aí. A gente se deu conta disso no final de semana. Tá ainda ali, ó. Na versão de Cid, ele foi mal questionado sobre o papel dos militares, porque sabiam que eles não iam contar nada que o Cid tinha para falar. E, além disso, ele teria minimizado as propostas de teor golpista e dito aos investigadores que jamais viu uma minuta de golpe sendo apresentada aos comandantes. Não sou traidor, disse o Cid. Nunca disse que o presidente tramou um golpe. Isso aqui, se o processo contra o Bolsonaro depender só da delação do Mauro Cid, Chico, acabou. Mas o Mauro Cid... Acabou. Eu sei que não depende só, tá? Mas se dependesse, acabou, porque isso aqui é um revés em tudo o que a gente viu até agora. O que é que eles falam, Chico? A gente falou sobre isso semana passada aqui. O que é que o Cid confirma através do advogado dele, que é o Dr. César Bittencourt, que deu aquela entrevista meio amalucada para o Globo News. É uma figura muito estranha, né? Isso, é. E Só para complementar aqui suas informações, o Demório, o que a gente está falando aqui, a Natuzaneri acabou de informar que o depoimento do Cid vai longe, não vai terminar hoje. já tá? são 4 horas, parece, de depoimento. E aí a Polícia Federal vai no detalhe do detalhe, Então. segundo ela disse. Tem reuniões mencionadas, mas não detalhadas por ele ainda, Então. que vai ser discutido, que vão ser esmiuçadas. O Cid falou lá atrás, mas um rio passou debaixo da ponte e a PF hoje tem muita informação, Então. foi o que ela disse. Mas aí... Agora, o Cid, só isso aí. Claro. O Cid pode ainda dizer assim, não, eu respondi aquilo que vocês consideraram Claro, assim, claro. mas eu estava atrapalhado, eu não Claro. entendi bem a pergunta e tentar limpar. Só que não dá mais, porque depois de tudo que ele falou, a Polícia Federal já fez investigações. Sem dúvida. Ela já não Inclusive, depende mais só da palavra do Cid. Isso é um ponto. Daqui a pouco vem aí o Cacai, nós vamos falar com ele. O Cacai estava chamando a atenção para isso no fim de semana. Sim. É inexorável o fim desse pessoal. Não, sem dúvida. Isso é um ponto. Entendeu? E depois que o Cid falou, a Polícia Federal já colheu outros depoimentos que corroboram o que ele disse. Claro. Quer dizer, não dá para simplesmente Claro. falar, falei errado. E as próprias coisas pegas no celular do Cid e nos e-mails do E Cid. ele precisa salvar a própria pele. Então, Chico, as pessoas que nos acompanham sabem que eu falo sempre a mesma coisa. Qual é a tarefa do delator? Gabriela, prova. Qual é a tarefa? Mentir e omitir. O delator está lá para salvar a própria pele, gente. Aqui, ele não vai lá fazer confissão para padre, não é psicólogo. Nem não, salvador da Não pátria, são as muito famous menos. last words, nem nada. O cara vai lá, o cara vira um delator porque o cara está sem opção. O cara tá ferrado. O cara tem uma reunião com o advogado fala, olha, doutor Mauro, isso aqui, bem que vá, como diz a minha nona italiana, a gente vai salvar aqui metade, entendeu? Mas você tá ferrado. O cara faz uma delação, ele precisa contar uma história que seja verdadeira, mas não necessariamente ela precisa ser completa, e o delator, ele pode mentir e omitir sim, Chico. Quem tem que descobrir que ele está mentindo ou omitindo são os investigadores. Não é ele que tem que falar, olha, aqui eu estou mentindo. Mas se descobrirem que ele mentiu, ele Perde não tem nenhum benefício. da delação, sem dúvida. Sem E a dúvida. situação dele é delicada. Sem dúvida. Muito delicada. Sem dúvida. Mas aí voltamos à linha de defesa do Bolsonaro que a gente falou aqui na semana passada também. Qual é a linha de defesa do Bolsonaro? E nesse final de semana, a Veja, publicando isso que publicou, mostrou que o Cid, aparentemente, está indo para a linha de defesa do Bolsonaro. Não tem mais como ignorar que algumas coisas existiram. Então, minuta do golpe, ou seja, chame lá como for. Existe. Então você não pode dizer não existe, nunca vi. Estava no celular do cara. Então o cara vai falar que é a linha de defesa do Bolsonaro. Existiu, claro. Reunião com os comandantes das forças. Fizemos. Reunião com Tá gravado. o Felipe Martins. Foi gravado. Fizemos. Reunião com o fulano para falar sobre isso, isso. Fizemos. Alteração da minuta. Fizemos. E o que é isso, seu Jair? Isso é um golpe? Não. Isso é, caso nós descobríssemos a fraude nas urnas, nós iríamos agir legalmente usando estes instrumentos. Essa é a linha de defesa do Bolsonaro. O Cid, pela fala do advogado dele no final de semana para a Veja e depois para a CNN Brasil ontem, o Bittencourt, o Cid está indo para a linha de defesa do Bolsonaro. Então, assim, não contem mais com o Mauro Cid para apontar o dedo para o Bolsonaro e falou ele estava tramando um golpe. Isso não me parece que o Cid vai fazer. Agora, tem outros depoimentos. Tem as provas do celular do Cid, tem os e-mails do Mauro Cid, tem as oitivas que estão sendo feitas com 12, 13, 14 pessoas. Amor, mas para ele ter benefício da delação, ele tem que denunciar quem está acima dele. E acima dele, a hierarquia é Jair Bolsonaro. Sim, mas atenção. Isso é importante para a gente não cair também para a gente não espalhar a rodinha, como diz, tá? Se o Cid chega lá e fala o seguinte,
os caras perguntam para ele, você alguma vez viu o Bolsonaro falar em golpe? Ele vai falar, não. Mesmo que tenha ouvido, tá? Vamos supor que ele está mentindo. Ele fala assim, golpe? Eu? Jamais. Cabe à Polícia Federal provar que ele está mentindo ou omitindo. E se aquilo nunca foi registrado e não há prova nenhuma, ele vai omitir a informação e ponto final. Isso não derruba a delação. A Polícia Federal precisa provar que ele está omitindo. Então ela vai ter que ter outras testemunhas de outras reuniões ou uma comunicação com o Cid e falar, bom, meu camarada, isso aqui, nesse momento aqui não era golpe? Então é muito delicado. E você não pode fazer o que fazia a Lava Jato, que é onde eu queria chegar, e você falar para o Cid assim, não, mas se não falar que o Bolsonaro falou golpe, então cai a delação. E o cara vai falar, não, mas ele não falou golpe. Você não pode me forçar a falar uma coisa que eu não ouvi, né? Então a gente também tem que cuidar um pouco em relação a isso. Mas o resumo é assim, eu acho que não se conta mais com a palavra do Cid como j'accuse, sabe? Eu vou acusar o Bolsonaro. Ele disse o que disse, as provas estão coletadas, o celular dele foi vasculhado, a vida dele foi vasculhada, ele não podia falar muito mais, senão ele ia ter que delatar o pai, que está envolvido no negócio das joias, tem uma série de coisas ali que é confusão para ele. E espero que a Polícia Federal não dependa mais do que fala Mauro Cid para colocar o Bolsonaro e essa turma na cadeia. Daqui a pouquinho vem o Cacai por aí. Ótimo. Né? E o que o Cacai tem dito, eu tenho ouvido muito, que é a experiência de um criminalista. Né? O que ele diz é o seguinte, que esses processos estão andando, mas ele acha que já podia encerrar esse inquérito e já começar a indiciar. Porque já não precisa mais. Já tem elemento de sobra, sabe, para mostrar isso que a gente já sabe. Claro. Que houve uma tentativa de golpe, que houve uma armação, né, que fizeram e aprontaram, né? Claro. A Polícia Federal já diz ter elementos suficientes, né? É o que nos parece olhando de fora, né, Gabi? E também a coluna da Juliana Dalpiva trouxe isso hoje de manhã, né? Sobre o conhecimento do papel do Bolsonaro nesses planos para tentativa de golpe. Já parece que está super organizado o negócio já, né? Mas eu acho que assim, como foram muitas buscas e apreensões e eles ouviram 13 pessoas na semana retrasada, ainda tem gente preso, o Felipe Martins, assessor do Bolsonaro para assuntos internacionais, está preso ainda, né? A PGR, aliás, opinou pela sua soltura, porque de fato ele não estava fora do país, parece que houve uma confusão lá. Então, imagino que ainda tem que terminar isso até para, eventualmente, você soltar o Felipe Martins. Bom, terminou, não tem mais risco de fuga, pega o passaporte do cara, solta ele e oferece, bota na mão do Ministério Público e espera para ver o que vai acontecer. Então, acho que eles vão terminar ainda essa parte e a expectativa parece que é até meio do ano para... Quanto mais demorar isso, mais tempo terá Bolsonaro e sua gangue... Para se organizar, assim. Claro. Não, para se organizar não. Para mobilizar a sua base... e tocar pressão política em cima de todos, inclusive dos próprios magistrados. Sem dúvida. Do próprio Supremo. Então. Sem dúvida. Porque vai. Né? Daqui a pouco, sei lá, ganha o Trump nos Estados Unidos. Sem dúvida. Aí já vem mais reforço. Embora eu acho que ele vai em cana antes da eleição dos Estados Unidos. Tomara. Tomara. Torcemos. Inclusive, já tem... gente se mobilizando a respeito disso, né? Até o Mourão já falou sobre a delação do Mauro Cid, ele deu uma entrevista para o All News hoje, eu estava assistindo mais cedo, ele falou que o Mauro Cid é a parte, até ele já falou, é a parte mais fraca no processo contra o Bolsonaro e, bom, enfim, defendeu o Freire Gomes, né? O que a gente já esperava, claro, porque, enfim, também... O Mourão também, né, enfim, se defendendo, né, defendendo o seu entorno ali, tá falando com o público dele. Mas o próprio Mauro Cid, ele disse que é a parte mais fraca ali, também imputando ali a Bolsonaro, né. Claro. É porque ali não... Voltando, né, ali não ele fica nesse vai e vem com ele. Gabi, e-mail, celular, conta bancária, assim, não sobrou nada para o Cid esconder, né, então, assim... A gente já está num ponto que importa pouco o que o Cid diga. Eu só quis chamar atenção para isso, para as pessoas não se emocionarem muito, porque não parece que num julgamento o Cid vai aparecer lá e vai apontar o dedo para o Bolsonaro. Eu acho que isso não vai acontecer. Pelo contrário, ele vai ser usado pelo Bolsonaro para traçar a linha de defesa de que não era golpe. A gente estava sondando aqui, não foi planejado. A gente estava pensando que se tivesse fraude na urna, teríamos que fazer alguma coisa. Então faríamos isso aqui, com esses documentos aqui, mas não era golpe. Essa é a linha de defesa do Bolsonaro, que é o que é possível para ele fazer hoje. O próprio Bolsonaro, aqui na Paulista, né, falou da minuta. Da minuta. Claro, mas para ele não é golpe. Para ele aquilo lá não é um golpe. Não, para ele golpe não é golpe. A gente só ia usar se tivesse fraude na urna. E eles estavam tentando achar a tal da fraude na urna que não conseguiram. Ele diz que havia fraude. E disse. Ele diz. Quer dizer, houve fraude. Né? Exato.
Como hoje, eu estava dentro de um carro de aplicativo e o cara falou comigo, por que aqueles jornalistas que está exilado nos Estados Unidos, o Alan dos Santos? Alan dos Santos. Eu falei, exilado não, ele está fugido da polícia e da justiça. Isso é homiziado, com H, que se chama. Quem foragido da justiça. Falou, não, ele está lá porque se ele cair aqui, eles prendem ele, porque é o Xandão, é o Barroso. O Barroso é aquele que falou assim, perdeu, mané, numa mola. Esses caras deram, e o cara me dizia, deram um golpe. Eu falei, quem ia dar golpe é o Bolsonaro? Não, deram um golpe e botaram o Lula lá. Eu falei, meu Deus do céu, como é que você argumenta com esse tipo de cabeça? Não Como tem diz o jeito. professor Castro Rocha, é dissonância cognitiva, né, Chico? Ele Fanatismo. voltou a falar disso hoje de manhã exato. de novo. Exatamente. Agora, a gente tem comentários aqui dizendo, por exemplo, o professor Anderson dizendo aqui, né? Ele que assina professor Anderson, também quero vê-lo na cadeia. Porém, dada a força que o bolsonarismo ainda tem, se não for feito direito, vai aumentar o problema. Vou usar aqui o problema para amenizar o que ele disse. Mas muita gente falando aqui a respeito disso, ou então sobre ele ter mudado a versão, então deveria ser preso novamente se mudou a versão. Me parece que tem uma questão a respeito disso, sobre ele mudar a versão, que os advogados também já conversaram muito com a imprensa a respeito disso, de, eu me esqueci desse detalhe, ou então eu me confundi, eu não sabia que isso era importante. Eles podem alegar que simplesmente eu não sabia que isso era relevante para a investigação. O advogado Então, do Cid falou para a CNN, se eu não me engano, ou para Veja, para um dos dois no final de semana, que é o seguinte, mas o seu cliente, ele falou tudo que ele sabe e o advogado saiu com essa. Ora, ele só pode responder o que lhe for perguntado. Então, se os caras esqueceram de fazer 3 perguntas, ele não deu essas 3 respostas que faltavam. É genial, né, Chico? A gente tem que admitir que os caras, assim, eles não estão dormindo também, né? Ele só pode responder o que lhe foi perguntado. Mas então, se não lhe foi perguntado, ele não pode responder. Agora, é uma perda de tempo entrevistar esse advogado Cid. Ele era um cara considerado, assim, um cara professor. Grande enrolado, é um enrolador de língua fácil. Aquela entrevista dele para Globo News foi sensacional, rendeu muitos memes, né, pra gente aqui. qual fala? A fala do César Bittencourt para Globo News, aquela entrevista dele. Sim, não, verdade, tem razão. Bom, a gente vai continuar acompanhando essa história do Mauro Cid por aqui, porque pelo jeito, como a gente disse, eu disse agora há pouco que a Natuzaneri diz que isso vai para além de, assim, vai passar da noite hoje, então o negócio vai longe ainda. Mas eu acho que eles devem interromper e recomeçar, né? Não vão... Eles estão emendando, às vezes, 6, 7, 8 horas de depoimento. Ele já está há 4 horas. Já passou mais de 4 horas. Já mais de 4 horas, exatamente. Bom, eu citei aqui a entrevista rapidinho do Mourão, mas tem algumas declarações a respeito também. Ele falou de outras coisas, né? E uma dessas coisas que foi interessante, justamente porque o Mourão, ele tem esses momentos, né? No momento ele afaga o Bolsonaro, no outro ele vai lá, daí dá uma bordoada, como era também durante o governo, enquanto ele era vice-presidente. Mas o que chamou a atenção nessa entrevista é que ele disse que o fim do governo Bolsonaro foi um fim melancólico e que a derrota nas urnas deveria ter sido admitida. Interessante ele dizer isso, porque ele também é o senador que está ali à frente do processo de anistia, né? Então, ele falou a respeito disso, falou do Mauro Cid, falou várias coisas, mas é interessante que ele disse que não fiquei satisfeito, palavras do Mourão, com o final do nosso governo. Não dá para falar essa hora aqui, mas é tirando o seu da... O seu, né? Esse Mourão é um pouco porque ele diz que o fim melancólico do governo Bolsonaro. E disse, eu recomendei que Bolsonaro reconhecesse a derrota e passasse a faixa. Isso. Não, Bolsonaro fugiu do Brasil, esperando o golpe acontecer aqui. Isso. Quem é que assume a presidência quando o presidente está fora do país? Isso. O vice. Quem era o vice? Mourão. Por que ele não foi lá passar a faixa? Por que ele se escondeu? Covarde. Ele tinha medo de passar a faixa, o golpe que eles estavam planejando dar certo, e ele ser apontado como traidor. Então subiu no muro. Agora, é o que dá milico se meter em política. Aliás, ele já tinha se metido em política lá no governo da Dilma, que ele andou falando asneira, né? Isso. É isso. Perfeito. E não dá certo um general
com o capitão mandando nele, né? E ele não sabe o que faz. Mourão é um desastrado. Perfeito. Ele é um cara esperto, né? O cara que se elegeu pelo Rio Grande do Sul e acho que nunca tinha pisado lá, né? Está defendendo a anistia agora, né? Então, ele está falando de processo democrático, ele falou isso também. Ele disse que a gente tinha reconhecido a derrota, perdemos por pouco, mas perdemos. Tinha que ter dado uma resposta clara. Perdemos agora, mas vamos melhorar para voltar mais forte em 2026. Acho que isso é do jogo democrático. Olha... Ele devia repetir jogo democrático. Ele devia repetir o outro Mourão, né? Que não é, acho que não é parente dele, mas Olímpio Mourão Filho, que marchou com as tropas de Juiz de Fora lentamente para o Rio de Janeiro, né? E no golpe de 64. E depois, jogado para fora, né? Não conseguiu nada, escreve um livro de memórias que diz assim: eu não passo de uma vaca fardada. Eu fiz o trabalho, mas eu não ganhei nada. Eu sou uma vaca fardada. Ele escreveu isso. Ele disse. Sensacional. Mourão, o tal Mourão agora, né? Em vez de fazer projeto de anistia, que eles sabem que não vai passar, mas ele quer fazer para ficar tentando e motivando o gado. Né? Motivando o gado. E pressionar o governo também. E se passar... Pressionar o governo. E se passar... obrigar o Supremo a dizer se eles não revisam decisão do Supremo. Porque eles falam para a base, ó, a gente aprovou, mas o Xandão lá que negou. A ideia deles é essa. E o Mourão, ele faz isso também justamente, né? Porque ele critica, mas ele afaga também, porque ele não pode desagradar totalmente a extrema-direita bolsonarista. Então, ele fica tentando fazer esse jogo. Mas o fato é que a gente já sabe que Bolsonaro não tomava nem cafezinho com ele, segundo ele falou na entrevista também. Então, eles não se davam, depois ali da metade para frente, já não se davam. Não era segredo para ninguém também, né? Não. Mas é essa a história. Agora, vamos falar da extrema-direita mais uma vez, só que agora dando um olhar para a Europa, para a gente voltar a olhar para cá, para o Brasil também, porque isso, né, esse caminhar das coisas vai nos preocupando, a ascensão da extrema-direita no mundo. Os socialistas, eles foram derrotados nas eleições parlamentares, né? Quem ganhou foi a Aliança Democrática, que é de centro-direita. E o que chama a atenção é o grande crescimento da extrema-direita lá em Portugal, né? Do partido o Chega. Ele multiplicou por 4 o número de cadeiras, no parlamento. Foi de 12 para 48, com 18% dos votos. É bastante preocupante, ainda que não tenha, né, ganhado ali o posto principal, mas ganhou um corpo, né? O Rodrigo Viana, que é nosso colega brilhante, que analisa falou muito bem né, política internacional, falou isso no N1, até eu sugiro que as pessoas voltem lá para ver. É um momento, política é cíclica, claro, né? Mas é um momento, Gabi, que eu acho, e a gente não tem como saber, é só uma opinião, porque é falar sobre um futuro de um passado que não aconteceu. Mas eu acredito que o ciclo da extrema-direita no mundo, que começou lá atrás, depois veio Bolsonaro e tal, esse novo ciclo, ele foi, de certa forma, interrompido pela pandemia, pela inabilidade de alguns governantes, pela queda da economia em vários países. Então, aquilo ali deu uma sacudida. Se não tivesse a pandemia, muito possivelmente esses caras teriam um ciclo ainda maior. Eu não sei o que teria acontecido no Brasil, por exemplo, pela maneira como o Bolsonaro lidou com a pandemia. A pandemia poderia ter atuado positivamente para o Bolsonaro político. Ele que subiu no cavalo errado, subiu no cavalo do negacionismo, da antivacina, da cloroquina, achando que a pandemia ia ser menor do que foi e principalmente depois da segunda onda o cavalo foi embora. 700 mil mortes, não tinha mais como se defender, né? Então, assim, é possível que a gente veja na Europa aí esse vai e vem, a gente viu em Portugal agora, talvez o Chega faça parte da formação de um novo governo ou não, a gente não sabe, mas a gente vê o crescimento da extrema-direita de novo na Alemanha, na França, hoje a extrema-direita está no poder na Itália, né? A Giorgia Meloni é uma militante da juventude neofascista, isso aqui não é figura de linguagem, ela militava em um movimento neofascista. A Constituição Italiana de 88 não permite que você recrie o partido fascista, então eles criam o Partido della Libertà della Gioventù, e aí você vai ver o partido fascista, só mudou o nome, né? Você escreve em cima, risca e escreve outro nome em cima. Mas ela veio de um desses lugares, né? Assim como a gente já tinha alguns fascistas infiltrados no governo Berlusconi, o Gianfrancesco Fini, que também era da juventude neofascista. Então, esse movimento, ele não vai evaporar, sabe, Gabi? Ele está aí e ele vai subir e descer, ele vai ficar mais ou menos tempo no poder. A gente viu
todo o bombardeio que foi justamente contra o Donald Trump, principalmente depois da invasão do Capitólio, o cara tá aí, tá liderando pesquisa, é Na capaz de Finlândia, ganhar. a direita, a extrema-direita está no poder. O Na que Holanda, o que é no norte da Europa, Chico, é raríssimo, essas pessoas não têm espaço. A cultura política lá não é assim de você dar espaço para essa gente à toa, assim. Você vai... Na própria Inglaterra você não tem, você vai ver hoje, não tem... A gente falava que o Boris Johnson era um cara tipo Bolsonaro e tal. Não, Boris Johnson perto do Bolsonaro, pelo amor de Deus. Boris Johnson era a favor de casamento gay, de aborto, assim, não tem nem comparação. É uma outra onda quando você vai para o norte da Europa e mesmo lá na Holanda isso está aumentando. Inclusive a discussão sobre manter legalizado ou não o consumo de maconha, por exemplo. Então não é uma onda que ela vai sumir assim não, sabe? Bom, a gente tem na Argentina aqui do lado, né? Sim. O Milei, que acabou de ser eleito. Exatamente. Muito bom, Leandro Demore. Bom te ter aqui na Muito bancada, inclusive o pessoal aqui no chat comentando a respeito disso. Querem te ver mais aqui na bancada. Que Não ótimo. sou eu que estou dizendo, é o chat, tá? Tá bom, a gente tem que negociar e a gente primeiro tem que ver se a Gabi tá bem. Vocês prestem atenção nela até o final do programa. Se ela piscar 3 vezes de modo ininterrupto e ficar parada... Demore tá sendo liberado. corta pra cá que eu vou falando. Vocês chamem a polícia, tá bom? O nome da pessoa que tá ali fora que manda nesse negócio é a Márcia. Vocês podem ligar pra Olha o polícia e falar, expose. quero falar com a Márcia. A Márcia está torturando E a Gabi. Márcia vai ter que tirar essa mulher daqui, pelo amor de Deus, Márcia, tá bom? Gente, a Marcinha é maravilhosa. Marcinha Vou e deixar Rogério ali, Rogério, os dois ali. Obrigado, gente. Então volta, tá? Sim, amanhã ou quarta-feira Combinado. estaremos aqui. Combinado, então. Bom, beleza. Esperamos. Obrigado. Beijo. Valeu, gente. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Te esperamos. Vamos chamar o Cacai, né, pra conversar com a gente. Eu tava sofrendo Vamos liberar o aqui. Demore primeiro, né? Ele tá liberado. câmera subir que eu já aprendi. Tá liberado. nada, Tá pode liberado. Posso ir? Tá liberado? Pode ir. Ah, então tá bom. Ah, então tá. Eles Eu já tava gostam de ver a preocupado. sua entrada e saída triunfal. Eles É um gostam dessa evento. bagunça. É um evento. Ai. Exato, eles gostam é da bagunça. Tchau, Chicão. Valeu. Eu já querido. estava aqui preocupado, eles não estavam conseguindo fechar a conexão com o Cacá, e o Cacá é fundamental nessas horas de espanto, né? Exatamente. Vamos falar com ele de Mauro Cid? Cadê Cacai? Pra Cacai! falar com a gente. Mais de 24 horas de depoimentos no total. Olha aí, Ah, já está eita. entre nós. E aí, querido? Eita, Cacai. Estou fazendo, infelizmente, por WhatsApp, porque os links que vocês mandaram não funcionam. O Eu tenho uma importante é que você está aqui, incompatibilidade Cacai. O importante é que você conseguiu se conectar com a gente. Agora, Cacai, muita gente em dúvida sobre esse depoimento, mais esse depoimento, né, com expectativa. Sai alguma coisa bombástica, não sai, ele vai só fechar algumas pontas soltas. O que você traz aí pra gente? Olha, a regra de um depoimento desse, depois de tanto tempo, de tanta investigação, é que ele vai ser chamado para fechar alguns pontos, né? Eu tenho elogiado o trabalho técnico da Polícia Federal, tenho dito, inclusive, a importância que foi não ter vazado aquele vídeo que hoje viralizou, todo mundo já viu e tal, que estava exatamente junto com o computador do Mauro Cid, e a competência técnica, e inclusive política institucional da Polícia Federal. Chamou várias pessoas para depor, fez pedido de busca e apreensão nova, até pedido de prisão. Então, assim, a expectativa é que nós tenhamos aí um fechamento da investigação. Esses inquéritos, Gabi e Chico, eles estão na hora de serem relatados. Não se pode deixar indefinidamente inquéritos abertos. Sempre aparecem muitas pontas, aparecem novas hipóteses de negócio de investigação. Então é importante saber fechar o inquérito. Por exemplo, ninguém está falando sobre a importância que foi o depoimento do responsável pela aeronáutica. Eu já vi algum tipo de informação que foi um depoimento extremamente importante e grave. A Polícia Federal não vaza, isso é ótimo. Mas as pessoas que estão acompanhando informam que tem novidades também ali. Agora, eu repito, a sequência, a concatenação dos inquéritos impressiona muito tecnicamente a quem é advogado criminal, acostumado a lidar com com inquéritos muito grandes, investigações muito grandes. Acho que a próxima operação será contra os políticos e depois, certamente, chegar no núcleo que era o coordenador de tudo. Mas tem que acabar. Se você pegar inquéritos como esse, tem 300 perguntas que foram feitas ao comandante do Exército. Eram 70, passaram a ser 300 porque as coisas vão crescendo. Agora, novamente, o Mauro Cid. Certamente nós teremos algumas novidades. Mas se não soubermos, eu digo isso tecnicamente, se a Polícia Federal e o Ministério Público não souber fechar, se for o caso, abra outra investigação. Não sei nem anunciar.
Mas é necessário que isso seja feito agora, que seja relatado para que possa apresentar ao Ministério Público para vir com as denúncias, porque nós já temos 130 pessoas condenadas, é muita gente, outros julgamentos estão em andamento com outras condenações, e não é correto, falei isso mais de uma vez, que a gente tenha os pretendentes a terroristas presos já, alguns deles há um ano, e condenados a 12 anos, 17 anos, e nós não estejamos tomando providência contra aqueles que são os verdadeiros responsáveis pela estratégia de golpe. Eu não estou criticando, não, eu acho que é difícil mesmo. Eu uso sempre a expressão que o tempo do judiciário, da investigação, da Polícia Federal, não é o tempo da imprensa, não é o tempo do cidadão que está agoniado para ver essa página ser virada. Mas é necessário que a gente tenha agora o relatório, eu acho que mais 2 operações é suficiente para fechar esse relatório, para que depois possa ser apresentado as denúncias que serão apresentadas, do meu ponto de vista, inevitavelmente, para a gente acompanhar, aí sim, de uma forma bem precisa, os julgamentos daqueles que são os responsáveis direto por essa tentativa de golpe e pela instabilidade da democracia no Brasil. Cacai, você tem algum indício, alguma informação de que nós estamos chegando a essa etapa de fechamento? Você tem alguma informação que venha do Poder Judiciário, de que isso vai acontecer com alguma brevidade? Não. O que acontece, Chico, é que como eu acompanho muito de perto todo esse desdobramento, me impressiona muito, às vezes, quando eu vi algumas manifestações do ministro Alexandre e também de pessoas ligadas ao Ministério Público, as questões estão se dando numa sequência absolutamente lógica. Eu me lembro daquele documentário que passou sobre o 8 de janeiro, até comentei isso, que eu via no documentário de madrugada, eu falei, opa, o ministro Alexandre está falando em 40 financiadores e não teve essa operação. Liguei até para a Júlia do Alibi, mandei uma mensagem para ela e tal. E aí no outro dia de manhã, o que é que veio? Veio a operação contra os financiadores. Por quê? Porque quando ele gravou, não tinha ainda saído, já tinha determinado a autorização. É assim mesmo, demora um pouco, as coisas são muito complexas. Mas assim, por tudo que eu estou acompanhando, eu acho que nós estamos prestes a ter uma operação que seria quase o grande final, para depois a gente poder fazer. É necessário relatar. Esse inquérito ele é extremamente importante para a democracia no Brasil, mas de alguma forma também ele sangra, porque são operações que movimentam muito. Assim, você imagina, quanto que nós imaginaríamos, eu imaginava, mas a grande maioria, que nós teríamos operação contra 4 generais, contra 4 coronéis que foram presos, com prisões de pessoas importantes e tal. Então eu acho que agora é o momento de, com muita técnica, a Polícia Federal está trabalhando de forma louvável, mas de fazer as operações que faltam. Repito, nada significa que as investigações têm que parar. Nós temos que esgotar especificamente a responsabilidade de 8 de janeiro, Cacai, da tentativa de golpe. Diga. não, só uma questão, isso aí para mim está mais ou menos encerrado. Eu queria saber o seguinte, o Mônica Bergamo, nossa colega Mônica Bergamo, disse que Bolsonaro recebeu um convite junto com o Tarcísio, governador de São Paulo, com o Cláudio Castro, Caiado e tal, para ir a Israel, né? Para fazer lá um núcleo internacional de extrema-direita. E o Bolsonaro pediu ao Supremo autorização para ir. Você acredita que o Supremo vai dar, já que está com o passaporte dele retido? Deve dar? Eu acho que a chance dessa autorização é perto de zero, né? É só nós lembrarmos que na sexta-feira o ministro Alexandre corretamente proibiu Bolsonaro e vários outros de participarem, inclusive, de manifestações junto às Forças Armadas. Ou seja, gente, nós estamos tratando de um assunto gravíssimo, de um inquérito gravíssimo. Aquela manifestação do 25 de janeiro, eu escrevi sobre isso, ela, de certa forma, foi uma jogada perigosa de Bolsonaro e do seu bando. Por quê? Porque deixou de ter uma defesa técnica para fazer uma defesa política. O Supremo Tribunal não pode aceitar isso. Imagine, neste momento agora, você dá margem a um cidadão que está proibido de sair do país, que está sem passaporte, fazer encontro político com um cara que está fazendo um genocídio no Brasil, no mundo. Eu acho que o pedido já é, de certa forma, uma ousadia. O pedido, no meu ponto de vista,
significa que eles estão meio apavorados. A manifestação de 25 foi, no meu ponto de vista, uma demonstração clara de que eles estão apavorados, porque tentar politizar um processo criminal que está no Supremo Tribunal Federal, vamos ter respeito. Ali é a defesa técnica. Eu penso que nenhuma chance de sair. Veja bem, não tenho nenhuma informação, mas pelo que eu conheço de processo, pelo que eu acompanho e pelo que eu estou acompanhando esse processo, como é que no momento em que está fechando o cerco em cima do Bolsonaro, claro, de forma evidente, vai se permitir que ele saia do Brasil? Isso é completamente inconcebível. Muito bem, Cacai, obrigada por estar com a gente hoje, especialmente hoje que a sua internet brigou com a gente, mas você insistiu. Queria muito tempo com você hoje. Mas beijo, até a próxima. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu faço 10 lives por semana, só vocês que brigam comigo, essa é a verdade. Não, Cacai. A gente ama você, Cacai. Aqui você é canal abertíssimo. Eu só estou fazendo por telefone porque realmente eu gosto muito de vocês e respeito imensamente o seu público. Prazer é nosso, Cacai, te Bom, receber aqui. Cacai. Obrigada, querido. Beijo. Um beijo grande. Obrigado. Bom trabalho por aí. Bom, gente, para a gente chegar aqui nos finalmente, tem uma notícia, hoje repercutiu bastante, a gente tem conversado bastante sobre violência contra a mulher aqui. O técnico Cuca, do Atlético Paranaense, ele leu uma longa declaração depois do jogo contra o Londrina. Ele foi acusado de estupro de uma menor de idade em 1987 na Suíça. Eu vou ler aqui um trecho da fala dele para daí comentar a respeito desse assunto. Ele disse: eu escolhi me recolher durante muito tempo e mesmo assim pude seguir minha vida. Uma mulher que passa por qualquer tipo de violência não consegue seguir com a vida dela sem permanecer machucada. O impacto dura para sempre. Eu pude levar a minha vida contornando a história porque o mundo do futebol e dos homens em que vivo não tinha me cobrado nada, mas o mundo está mudando e acho que para melhor. E aí, eu já disse aqui, né, ele foi acusado por envolvimento de estupro de uma adolescente na Suíça, isso já faz quase 40 anos, e essa sentença ela foi anulada. A gente tem que acreditar na restauração, né, na justiça restaurativa. Importante, existe, por exemplo, o Grupo Reflexivo de Homens, que é amparado na Lei Maria da Penha, que permitiu a criação de espaços de educação e de reabilitação para autores, agressores, né, autores de violência contra a mulher. Mas tem um caso que aconteceu também fora do Brasil, que foi o do Robinho. Ele foi condenado a 9 anos de prisão por estupro coletivo fora do Brasil, um caso que aconteceu em 2013, e é um caso que pode e deve ser respondido a contento, né? Vai acontecer no dia 20 de março e, portanto, então, na semana que vem vai ser julgado no STJ esse caso. A gente teve recentemente também o caso do Daniel Alves, que foi também condenado. O Cuca, muita gente está colocando aqui, né? Alguns dizem que o Cuca ele se comoveu e que, de fato, isso transformou o Cuca e por isso ele deu uma declaração emocionada. Outras pessoas dizem que a comunicação dele acertou, né? O Cuca, o fato é que o Cuca é um homem branco, rico, trabalhou nos maiores clubes do Brasil, nunca sofreu uma punição a contento. Como eu disse, o caso foi anulado, a imprensa está falando bastante disso agora, mas a gente pode se concentrar no que vem por aí, né? Que o caso do Robinho sirva de lição, o que a gente ouviu também do Cuca, sirva de lição para isso nunca mais acontecer. Agora eu quero chamar a atenção para um ponto importante que às vezes a gente se esquece aqui, né? Isso tudo só está acontecendo, a declaração do Cuca, o Daniel Alves condenado e o Robinho que vai ser julgado também, porque as mulheres, não só as vítimas, elas principalmente, mas porque as mulheres se mobilizaram para denunciar o que aconteceu. Então, ao longo das últimas décadas, não só especificamente esses casos, mas isso é o resultado de uma longa batalha das mulheres. Eu queria até trazer uma frase da Ana Thaís Matos, que é nossa colega, né, jornalista. Ela disse o seguinte: nunca mais uma mulher sofrerá violência no esporte e a vida de um agressor seguirá normalmente. Nunca mais, e essa é a verdadeira e única solução. É o que eu queria dizer aqui a respeito desse caso. E vamos falar da Maria da Penha, né, também, que foi a aula de ontem. Aula e acho fantástica. que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando. E o debate aqui. posterior também, muito bom.
Debate excelente, né, Chico? Acompanhei também Eliana Alves Cruz, Márcia Tiburi, Manuela Dávila, nossa Vívia Mesquita e Eduardo Moreira falando a respeito disso. A gente teve nessa aula aberta de ontem com a Maria da Penha uma super novidade que foi anunciada, nova produção original do ICL, que é o Máquina de Moer Reputações. Vamos conferir o trailer, porque, ó, gente, tá um brinco. Vamos ver o trailer. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí do Paulo Freire da vida aí, esse energúmeno aí, A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita. Muito bem, gente, baita trailer, hein? O Máquina de Moer Reputações, uma série que expõe as artimanhas da extrema-direita para criar e divulgar histórias falsas, como estão fazendo com a Maria da Penha, né? Para destruir a reputação da Maria da Penha e de outros grandes defensores dos direitos humanos, Paulo Freire, a gente viu ali como exemplo também. A gente conversou nesse documentário, inclusive a Roberta Garcia falou disso de manhã, ela que você ouviu a voz, né, dela agora, com jornalistas, especialistas, para entender por que figuras como a Maria da Penha, como a Marielle Franco, como o Paulo Freire, se tornaram alvo do ódio dos extremistas, da extrema-direita. O primeiro episódio... Diga, Chico. É interessante que esse pessoal da extrema-direita está sendo destruído a reputação que eles não conhecem, porque eles não têm noção de quem foi Paulo Freire. Eles não sabem bem qual é a história de Maria da Penha e nem de Marielle. Eles não conhecem. É a reputação que é destruída antes de ser construída para esses que sofrem de... Como é que fala? De alvo de ataques, você não, disse? De ignorância Sim. completa. De dissonância. Dissonância cognitiva. Era esse termo, né, do professor César Castro Rocha. Muito bem. Chico, aliás, tem uma boa notícia. O primeiro episódio sobre a Maria da Penha vai ficar disponível hoje, 8 horas da noite, aqui na plataforma do ICL. Então, se é plataforma, você precisa assinar. Se você está curioso, você não aguenta esperar, porque eu não estou aguentando esperar. Para assinar não paga nada. Exato. Exatamente. Tem essa super produção do ICL, você acessa icln2.com.br, faz a assinatura do ICL para assistir a série, o Máquina de Reputações, e a entrevista que a gente mostrou ontem com a Maria da Penha também fica disponível na plataforma. E aí tem mais notícia boa também, lembrando, né, que tem aqueles 15 dias, então, do arrependimento. Edu sempre reforça isso também. Não está pagando exatamente. Exatamente. E aí tem mais notícia boa também, que quem se inscreve hoje ajuda a distribuir bolsas de estudos do ICL para o Instituto Maria da Penha. Gente, eu achei sensacional mesmo essa notícia, porque ela ajuda na formação profissionalizante das vítimas de violência doméstica, ou seja, você está ajudando diretamente as vítimas de violência doméstica. Então, tem outros benefícios também, tá? Além desse, para você, quem assinar o Plano Solidário, que é o que doa essas bolsas, também leva presentes, que são o livro da Maria da Penha. Eu vou pegar aqui para vocês. Tem o Maria da Penha, Sobreviver para Contar, olha aqui na câmera.
Tem também o livro da filha da Maria da Penha, que é o Sou Filha A filha da Lei. tinha 7 anos, parece, na época, né? É, a Cláudia Veras, né, que traz essa história dela, né, impresso inclusive pela editora ICL, então importantíssimo, e uma arte exclusiva feita pela Márcia Tiburi, que, nossa, é até pesada essa daqui. Peraí, calma que eu vou mostrar com calma, olha que beleza. Vem sem a moldura, tá, gente? Porque aí você coloca a moldura que você quiser, exatamente, essa moldura é nossa aqui na ICL. É uma arte numerada, então, portanto, exclusiva da Márcia Tiburi, além do certificado de membro solidário também que você recebe. Tudo isso, gente, tá bom pra vocês ou vocês querem mais, gente? Mas pra mim o melhor é você ter a chance de você ajudar a levar conhecimento para mais pessoas e ainda mais, né, para vítimas de violência doméstica. É isso, Plano Solidário, R$ 62,00 por mês e você tem acesso a tudo que a comunidade ICL pode oferecer. Curso de língua, documentário, clube de benefício também. Então aproveita e faz aí a sua inscrição em icln2.com.br e tem o link QR Code também para quem preferir apontar aí na tela e ir direto para o link aí para você fazer a sua inscrição. É isso, gente. Me alonguei um pouquinho nesse final, mas valeu a pena porque é presente muito bom mesmo. Muita coisa boa. É muita coisa boa. Começamos essa semana muito bem, Chico Pinheiro. Vamos nessa? Espero que amanhã deixem você descansar um pouquinho mais. Amanhã eu venho para N2. Amanhã eu venho só para N2. Não vou te faltar, tá? Vou estar aqui amanhã. Mas vai estar no Desperta? Não, no Desperta, não no Em Detalhes? No Em Detalhes também, mas esse daí já foi gravado. Mas então tá tudo bem. Vou descansar um pouquinho. Vamos nessa, então. Obrigada a você que nos acompanhou nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, Eduardo Moreira no YouTube, também no canal Com Brasil. A partir de agora, você fica com o Espiritualidade na Ação, com Frei Davi, Kate Lima, Abdan Henrique e também Renato Freitas. É isso? Com o Renato Freitas hoje, gente? Gostei aqui. Bom, parece que é. Vamos conferir a partir de agora? Vamos nessa. Valeu, gente. Até amanhã. O objetivo é limpar a cena do crime para a macharada. E o trabalho deles era assassinar reputações. Essa filosofia aí do bom freio da vida aí, esse energúmeno aí que... A família Bolsonaro tinha todo um esquema montado para atacar opositores virtualmente. Mas se a gente for lembrar, foi exatamente essa estrutura de questionamento que colocou em xeque as eleições de 2022. E deu no que deu. Para quem ainda não entendeu, isto é uma guerra de narrativas. E nos campos de batalha, as máquinas de moer reputações estão sempre à espreita.